Fala, pessoal do Terceirão do São Fabiano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem ainda, que estejam respeitando a quarentena, porque é muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vendo aí os relevos do Brasil, como eles são divididos, né, as classificações que existem em relação a ele. Mas antes disso, vamos dar uma relembradinha lá nas estruturas geológicas da Terra. Só uma relembrada rápida, tá? Nós temos lá os desdobramentos modernos, que são formados naquele limite, né, de placas convergentes. Nós temos os crátons, né, que também são chamados de escudos cristalinos, que nada mais é do que o desgaste dos dobramentos modernos na maioria das vezes, tá? E as bacias sedimentares, que são depressões do relevo, que são cobertas por sedimentos, né, provenientes de ação de intemperismo e erosão, tanto dos dobramentos modernos quanto dos crátons, só para dar aquela relembradinha, tá? Então, isso aí são os nomes das estruturas geológicas. Quanto relevo, a gente tem esses aí. Não estamos falando do Brasil ainda. Estamos apenas falando de relevo. Então, vamos dar uma relembrada nisso. Desculpe. Tô coronavírus não, tá, gente? É só a rinitezinha alérgica básica, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem a montanha. A montanha, ela está associada ao dobramento moderno, tá bom? Então, você vai ter ali a ocorrência de montanhas próximas dessas áreas ali de limites tectônicos, tá? Nós temos as áreas de planalto, que a gente pode estar fazendo relação aí com os crátons. E nós temos as planícies e as depressões. Dando uma olhadinha agora aqui nas depressões, a gente tem dois tipos. A gente tem a depressão absoluta e a relativa. Depressão relativa, tá bom? É quando um terreno ele é rebaixado em relação ao terreno que está ao seu entorno. E a absoluta é quando essa depressão ela está abaixo do nível do mar. Como exemplo, o Mar Morto, né? Ele é uma depressão, apesar de ser o mar, né? Mar Morto, ele está ainda abaixo a nível do mar, concentrando uma grande quantidade de sal, não podendo ter vida ali. Tem tanto sal naquele mar, né? É tão hipersaturado o Mar Morto que o nosso corpo é menos denso do que a água. Então, para você morrer afogado no Mar Morto, você precisa realmente assim, cara, ó, joinha para você, tá? Mas enfim, falando de relevo brasileiro, tá bom? Esqueci alguma coisa? Ah, e a planície, claro, né? Que tá sempre associado ali em torno dos rios, né? Pode ser planícies fluviais, podem ser planícies marítimas, enfim. Provavelmente vocês vão ouvir barulhos externos, tá, gente? Acabou de passar uma moto, daqui a pouco vem a minha gata. Mas aí é só ignorar e seguir na fé. Valeu? E aí nós temos algumas classificações de relevo. E a gente tem esse primeiro carinha, tá? Esse primeiro cara, chamado Haroldo de Azevedo, em 1949, não tinha nada pra fazer, ele falou assim, pô, vamos regionalizar essa parada aí. Vamos fazer alguma coisa. E ele estabeleceu o seguinte, tem dois tipos de relevo no Brasil. Tem planalto e tem planície, tá? Então, o critério, porque toda classificação precisa de um critério. E o critério dele foi simplesmente altimétrico. Até 200 metros, planície. Acima disso, planalto. E assim foi constituído, né, essa separação aí do relevo brasileiro em 4 planaltos e 3 planícies. E aí, lá em 1962, veio um outro cara, um grandíssimo geógrafo, não sei se já falei dele aqui, né? Que é o Aziz Absaber, que também não tinha muita coisa para fazer e parou e pensou assim, gente, vou arrumar uma treta aí com o Haroldo Azevedo, que eu acho que não é bem assim. Não é só uma questão de altimetria, o que é alto, o que é baixo. Tem uma questão de erosão, tem um processo de erosão e sedimentação, né? Não é só simplesmente o que é alto, o que é baixo. Então ele pegou e conseguiu, ele dividiu, né, o relevo brasileiro em planaltos e planícies também. Aqui a gente ainda não tinha depressão, tá? Em 7 planaltos e 3 planícies. Então o número de planaltos aumentou, porque ele percebeu que tinham mais lugares, né, que apesar de estar numa altimetria próxima ali, ou que o Haroldo de Azevedo tinha definido, sofriam um intenso processo de erosão. Então, esse foi o principal critério de Aziz Absaber na classificação de relevo, tá bom? E aí veio ele, o cara que é referência hoje e que é usado, e eu tive que dar uma espremidinha ali na imagem para caber tudo direitinho, que é um cara chamado Jurandir Ross. Está aqui,
tá bom? Jurandir Ross. Jurandir Ross, ele também não tinha mais o que fazer, e olha que já era 89, né? Mas aí ele falou assim, não, vamos estudar. Quando eu falo não tem nada o que fazer, na verdade eu tô brincando, né? São grandes geógrafos e grandes estudiosos. E ele começou a perceber que não bastava altimetria, não bastava a relação entre erosão e sedimentação. Você tinha estruturas geológicas, você tinha influências climáticas, você tinha esculturas diferentes de relevo, né? E é claro que com isso tudo você entra a altimetria, você entra o processo de erosão e sedimentação, mas aí ele estabeleceu esses critérios. Os morfoestruturais, ali tá morfofeestruturais, mas aí vocês relevam, tá? É morfoestruturais, morfoclimáticos e morfoesculturais, tá bom? E aí as depressões surgiram, tá? Porque aí você levou em consideração, de fato, a deposição desses sedimentos, tudo bem? E a ausência dessa deposição em alguns lugares, tá? O Brasil não tem depressão absoluta, apenas depressões relativas, tá bom? E aí foi separado entre 11 planaltos, 6 planícies e 10 depressões, tá bom? Esse é o critério que é utilizado até hoje de Jurandir Ross. Aqui vocês vão ter, né, os nomes de cada um, então cada bacia sedimentar, né, cada depressão, tem toda uma nomenclatura ali. Mas o que é mais importante para o Enem é justamente a comparação desses três aqui, e principalmente o critério de cada um. É isso que geralmente os concursos estão pedindo, tá? Ah, Vanessa, só tem essas três formas de relevo? São as três formas de relevo principais, meus queridos. Mas a gente tem as subformas de relevo. Como assim? Temos as chapadas. É óbvio que as chapadas, elas se localizam nos planaltos, mas são é como se fossem subrelevos, tá? No Brasil, nós temos essas chapadas: Chapada das Mesas, do Araripe, Diamantina, Guimarães e a Chapada dos Veadeiros. Sempre tem um aluno que ri, eu espero que seja terceiro ano, então eu espero que vocês não estejam rindo disso, sinceramente, do fundo do meu coração. Então, essas são as chapadas que nós temos no Brasil. Damos um exemplo aqui para vocês terem a visualização de uma chapada, a Chapada Diamantina na Bahia. Vocês podem ver que a chapada é literalmente chapada mesmo, né? Tipo, faz jus ao nome, né? É uma região de planalto, tá bom? Que ela é como se fosse bem assim, mal e porcamente dizendo, uma planície no alto, tá? Você tem um relevo aplanado, porém numa altitude maior. E é claro que aqui, ao entorno dessa região das chapadas, você tem uma área de sedimentação muito grande. Tudo bem? Próximo. Morro, tá? No morro, gente, quando a gente fala em formas de relevo de morro, a gente tem que falar de um domínio morfoclimático existente, que é o domínio de mares de morro. Ele está presente principalmente ao longo de todo o litoral brasileiro, tá? E um pouquinho aqui mais pro interior, cadê minha setinha? Aqui pro interior aqui do Paraná e São Paulo, tá? Quem já subiu ali a serra ai, Jesus, das Araras, ou aquela outra que agora eu esqueci o nome, me fugiu da cabeça, se depara com essa paisagem aí, né? Isso aqui são os mares de morro, literalmente são vários morros. Tem um aspecto, quando você tá muito lá em cima, tem um aspecto de várias folhas amassadas juntas, assim, na verdade é uma paisagem bem bonita, né? Que é totalmente esculpida aí, com certeza, pelas águas da chuva, né? Sempre que você vê um relevo bem arredondado, bem bonitinho, bem direitinho, é que foi esculpido aí pela água da chuva. Então, por isso que esse relevo é tão arredondado, porque justamente ele tem ali sua predominância na parte litorânea, né? Que geralmente é muito úmida, tá bom? Próximo. Inselberg. Esse aí eu acho que vocês nunca ouviram falar. De iceberg vocês já devem ter ouvido, mas Inselberg eu não sei. Os Inselbergs, eles são mais comuns nas partes mais interioranas do Brasil, tá bom? E geralmente é um afloramento rochoso que é mais resistente do que o material que tem ao redor. Então você pode ver que tem um afloramento aqui, tem uma sedimentação aqui ao redor, mas você pode ver que ele não é desenhadinho, ele não é arredondadinho. Ele é fraturado, ele é grosseiro, tá vendo? Mesmo que aqui tenham sedimentos, mesmo que aqui tenha vegetação, provavelmente aqui
A gente pode estar falando de um lugar, um agreste nordestino, por exemplo, que não é tão úmido, mas também não é tão seco, né? Em que você tem um intemperismo físico maior. Então, você tem fraturas de rocha. Você não tem tanta dissolução dessas rochas. Por isso que não fica tão redondinho. E aí, essa estrutura rochosa, por questões mineralógicas, ela é mais resistente do que ao redor. Então, fica esses afloramentos. Outra forma de relevo no Brasil, montanha. Ué, mas cadê? Por que não tem foto aí? Porque não tem montanha. Pelo amor do Senhor Jesus. Brasil não tem montanha. Não há montanhas no Brasil. Coloquem isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, que isso já caiu no Enem e teve gente errando. Não existe montanha do Brasil. Mas, professor, o meu professor... Não existe montanha no Brasil. Mas eu vi no canal, você sabe. Não existe montanha no Brasil. Pelo amor de Jesus. Tá bom? Já existiu? Já. Como já existiu o vulcão também. Mas não existe mais. Tá bom? Não existe montanha. Esquece. Brasil, montanha, não fecha, não dá match, não tem nada a ver. Tudo bem? Próximo, serra. Serra é o ponto mais alto que a gente chega de uma montanha, mas que não é uma montanha também. Aqui tá Serra dos Órgãos, era essa que eu tava tentando lembrar lá, para se ver lá o mar de morro, né? As serras, elas são bem altas, elas têm essa característica de serem bem pontiagudas em algumas partes, tanto que aqui a gente está vendo o Dedo de Deus, né? Que é até um ponto turístico, assim, um cartão postal do Rio de Janeiro. Então, serra é um outro tipo de relevo. Escarpa. E aí eu vou falar de duas formas juntas. A escarpa e a cuesta. Parece a mesma coisa, né? Parece a mesma coisa. Só que a escarpa, ela acontece de forma mais forte em partes mais secas do Brasil. Tanto que sempre você vê rochas mais fraturadas, um relevo mais fraturado, é que você tem uma menor umidade. Então o intemperismo físico é maior. Então você tem dilatação de temperatura. Você tem um dia quente, uma noite fria, um dia quente, uma noite fria, um dia quente, uma noite fria. Isso vai fazendo com que dilata, contraia, dilata, contraia. Você já deve ter visto isso com o Felipe, em física. Então, o que acaba acontecendo? A rocha se fratura. Por isso que ela fica assim irregular. Então, a escarpa, ela tem uma declividade grande. Tem um acúmulo de sedimentos aqui nessa parte que a gente chama de sopé, né? Que é a parte mais baixa da escarpa. E ela é irregular. Já a cuesta, ela dá em lugares mais úmidos. Então, você pode ver aqui que é uma coisa suave, uma coisa bonita, né? Tem aqui umas ondulações. Com certeza aí vai estar sofrendo ação da água, tá bom? De intemperismo físico, químico e a erosão também da água. Tudo bem? Gente, por hoje é só. Eu vou estar anexando aqui algumas questões, tá bom? Que já vão vir com os gabaritos. Então, eu peço que vocês estejam exercitando o cérebro de vocês e fazendo essas questões, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até logo!